Muito bem, 1º de dezembro, olha só, chegamos. Então é Natal. E você está vendo aí já uma erupção de símbolos do Natal. Consegue lembrar de alguns símbolos? Quais são alguns símbolos que começam a chegar nesse período? Coelhinho? Ah, luzinha. Falei, acho que não era Natal que estava falando, falei Páscoa. Luzinhas, que mais? Pinheirinho, presépio, Papai Noel, infelizmente. Amigo secreto, comida boa, que é, Lucuca? Presente, cesta de Natal. Parece que Natal tem só coisas gostosas, né? Presépio, peru. Agora vocês acordaram, né? Começou a falar peru, Chester, sobremesa, coisas gostosas. Agora, se eu perguntasse para você, o que você acha que é o símbolo, para você, pessoalmente, o símbolo de Natal? O que é que geralmente Jesus, ok? De todas as coisas do Natal, o que mais para você? Família. Família é uma coisa que vem muito forte, ok? O que mais? Aquela estrelinha lá, brilhando, né? Marcando um momento tão especial na história. O que eu quero olhar com você hoje, bem rapidinho, no nosso tempo que temos, eu tenho um símbolo que, para mim, sempre quando fala Natal, antes mesmo de conhecer Cristo, eu sempre pensava nesse elemento, mas eu nem tinha muita relação, não tinha o conhecimento, né? Depois, quando eu pude conhecer Jesus, embora eu vivia num lar que tinha uma religiosidade, eu quero olhar com você 2 versículos, Lucas 2, eu não vou ler toda a história, que eu acho que você já meio que conhece, mas para a gente poder aproveitar bem o tempo, Lucas 2, versículo 7 e o versículo 12. Lucas 2, versículo 7 diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 12: E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Eu acho que esse é um símbolo tão especial de Natal. E eu acho que Deus teve um propósito, tem uma mensagem através desse elemento, através da manjedoura. E eu acho que a gente pode aprender algumas lições dela. Eu acho que algumas lições bem especiais. De um elemento tão silencioso, né? Ele aparece na cena, mas tem uma mensagem. A primeira coisa que eu acho que a manjedoura fala, ela fala de simplicidade. E eu vou dar o ponto principal e você pode me ajudar a encher mais a estrutura do meu esboço. Tem algumas coisas anotadas aqui. Mas quando eu falo simplicidade, o que você pensa? Como que a manjedoura me traz um ensinamento sobre simplicidade? Fala, Alice. O rei, o criador de tudo, ele está onde? Onde ele deveria estar? Qual que é a lógica da história? Ele tinha que estar no lugar mais importante. Ele deveria ter nascido lá onde o César estava, lá no Império, em Roma, na maior capital do mundo, do centro do mundo. E ele não nasce no Palácio de César, nem em Roma, nem na fortaleza de Herodes. Ele está onde? Ele está naquele lugarzinho, naquela cama. A manjedoura, ela mostra como o plano de Deus começa humilde, mas para revelar a grandeza de Deus, né? O povo de Israel, é tão interessante que as profecias estavam sempre marcando a vinda do rei. Todo o povo de Israel estava esperando o rei que viria para governar o povo, aquele rei que viria com glória e grandeza e um poder jamais visto.
O maior governo do rei que eles tinham de referência era Salomão, e o que dizia as profecias? Que viria aquele que é maior do que Salomão, e todo mundo esperando aquela grandeza, e Deus causa um contraste imenso na história, porque esse rei vem como um bebê, e ele é colocado nesse coxo, nesse lugar onde os animais comem. Então você vê a manjedoura é um contraste da expectativa que todo mundo estava tendo de grandeza, de valores. Qual que é a aplicação que a gente pode tirar para nós disso? Dessa simplicidade que a manjedoura está transmitindo. O que você acha? Como é que a gente aplica isso para a gente? Fala um pouco mais. O que você quer dizer quando você diz com valores? Sim. Ok. É isso mesmo, olha só, de um modo silencioso, Deus ele usa uma simples cama para apontar o cuidado que a gente tem que ter com soberba e orgulho, que é uma coisa tão forte para nós como pessoas, né? Jesus, isso é tão importante que Jesus mais tarde ele tem que repetir que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, nem onde ele vai deitar. A simplicidade do começo da vida dele. Tem uma pergunta, tem momentos em que você se considera merecedor de alguma coisa? Tem momentos que chega no seu coração aquele pensamento, olha, eu sou merecedor de reconhecimento, de valorização, de respeito, de honra. Sabe o que você faz quando chegar a esses sentimentos? Olha para a manjedoura. Olha para a manjedoura, eu tenho certeza que ela é um bom sinal para lhe ajudar a trazer seu coração para o lugar certo. Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio para esse mundo sem uma expectativa de qualquer honra e glória e merecimento, e ele está numa posição de glória agora por causa daquilo que ele cumpriu, mas eu acredito que o ensinamento dele nos ajuda a ver esse contraste da glória que o mundo está buscando e que muitas vezes a gente acaba caindo nessa, de querer esse tipo de glória também, que nós não precisamos disso. Okay? Então, a primeira coisa que a manjedoura fala, ela fala dessa simplicidade. A segunda coisa que eu acho que a manjedoura fala, ela fala sobre sensibilidade. Está vendo que tem 2 S's, né? Sensibilidade. Me ajuda a preencher esse espaço. O que você acha? Como é que esse elemento, a manjedoura, fala sobre sensibilidade? Ok. Perfeito. A manjedoura, ela fala de ter uma visão que vai além das coisas que estão nesse ponto, ou seja, Deus ele tem um plano que é completamente diferente dos planos do mundo, e até mesmo dos nossos planos. Por exemplo, se você pudesse escolher um lugar para o seu filho nascer, qual seria o melhor lugar disponível hoje? Na maternidade, de que lugar? De que país do mundo? Do Batel? Se você pudesse viajar para um país e teu filho receber os melhores ensinamentos, os melhores recursos. Luxemburgo, na Alemanha, é Alemanha, né? Luxemburgo. Onde? Harvard, Estados Unidos.
tão interessante para pensar que quando você fala de simplicidade, quando você fica sozinho, às vezes a gente tem a tendência de pensar que a gente sabe o que tem que ser feito. A gente acha que a gente está no controle das situações, da vida, mas quando você olha para a manjedoura, nessa cena toda a história que está acontecendo, a manjedoura, ela está lembrando a gente de um sinal bem importante, que Deus, Ele tem seus planos, e a gente precisa buscar ser mais sensível para o que Deus quer fazer. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Trazer o nosso coração para aquilo que Deus quer realizar. É buscar o Senhor, é proximidade com Deus. Você sabe qual que é, para mim, uma das grandes dificuldades do Natal? É que, embora ele seja um tempo tão especial, ao mesmo tempo ele é muito distrativo. Porque você fica preocupado com tantas coisas, você está preocupado com a festa, com a gente, tratar bem, e família chegando, gente saindo. E às vezes, uma vez eu lembro que eu fiz essa brincadeira, eu falei assim, qual é a coisa mais importante do aniversário? Aí um grupo de pessoas falou, o bolo, o que não pode faltar num aniversário? O pessoal, bolo. Eu falei, não gente, é o aniversariante. Porque se você tiver o bolo e não tem o aniversariante, cadê a festa? Vai todo mundo ficar esperando. Jesus é o aniversariante, mas ele tem que ser parte do nosso dia a dia, não só no dia 25, só no dia 24. Eu gosto de celebrar o Natal lembrando que é um tempo para a gente se aproximar e ser humilde, dependente, ser parte daquilo que Deus quer realizar. Então, como é que a gente aplica isso para a gente? Seja mais atento, seja mais espiritualmente sensível para aquilo que Deus quer que você faça. Isso vai demandar de você, fique perto de Deus, se aproxime de Deus, fique perto da palavra dEle, da oração, e também uns dos outros, da família de Deus, daqueles que Deus colocou ao seu redor para lhe ajudar a desenvolver, a crescer, a amadurecer. Então, eu acredito que a manjedoura, ela é uma linguagem silenciosa, chamando a gente não só para a simplicidade, mas para a sensibilidade. E por último, que não dá para faltar, qual que é o terceiro S? A manjedoura fala sobre, quem que estava na manjedoura? O Salvador, a salvação. A manjedoura ensina que o plano de Deus produz um resultado eterno. Quando Deus vem e encarna e Ele se torna essa criança, esse bebê, é tão interessante para pensar que Deus usou uma manjedoura no início da vida terrena de Jesus, como um sinal, e o mesmo Deus que deu aquele simples bercinho, aquele Deus que estava ali naquele simples bercinho, é o mesmo Deus que providencia a sua graça, os seus recursos, para nós, e Ele vai para a cruz, que também é um símbolo silencioso da salvação, né? É tão interessante que na Páscoa, é difícil a gente desvincular a cruz da Páscoa. E o meu desejo é que nesse período do Natal que a gente está começando hoje, lembre-se que quem está naquela manjedoura não é só um simples bebê, é o Salvador do mundo. E essa é uma grande oportunidade que a gente tem para ajudar outras pessoas a entender isso. Então, nesse Natal, aproveite essa oportunidade para mostrar essa mensagem para as pessoas que estão tão preocupadas com tanta coisa, e vai ser comida, vai ser presente, que são coisas legais, são coisas gostosas, mas isso não é a coisa mais importante, porque o aniversariante é o mais importante. E ele é o aniversariante que, ao mesmo tempo, é o presente de Deus para nós. Porque nós é que precisamos dele. Nós que precisamos dele. Qual é o maior símbolo do Natal para você? Use esse sinal para aqueles que ainda não compreendem o verdadeiro significado e viva também esse significado do Natal, nesse Natal, tá bom? Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Deus, pela riqueza da sua palavra em elementos tão simples que às vezes a gente vê eles, mas não considera muitas vezes com cuidado. E há uma mensagem muito importante do Senhor, nos ajuda a poder realmente nesse Natal, ter um Natal com significado não só em nossas vidas, mas para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam compreender aquilo que nós vivemos, aquilo que nós celebramos,
aquilo que é o motivo da nossa alegria e de nossa vontade. Nos abençoa, Deus, nos dando sabedoria e entendimento, e desejar que nós possamos celebrar esse Natal de uma maneira diferente, para engrandecer o Senhor, e que pessoas que estão ao nosso redor possam entender essa mensagem, e poder, entendendo a mensagem, reconhecer o Senhor como o presente do Senhor, e receber esse presente em suas vidas também, tendo certeza de uma salvação eterna. É por isso que oramos pedindo em nome desse teu Filho que o Senhor enviou, nosso Salvador Jesus. Amém.